Boa noite, meus irmãos, graça e paz, parabéns, igreja, aqueles que não puderam vir pela manhã, 70 anos de Alameda. Quem aqui é um pouco mais da velha guarda, aqueles que já se batizaram de 20 anos para trás? Quantos estão aqui? Levante a mão. Muito pouco, a igreja é jovem, né? Quem está aqui de 10 anos para cá? Levante a mão. Olha, já melhorou. De 5 anos para cá. Sejam todos bem-vindos. Vocês são irmãos, sabia? Olha quem está do seu lado assim, eu sou seu irmão. Às vezes a gente esquece disso, não é verdade? A gente chama tanto um ao outro de irmão, mas a gente esquece às vezes que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nossa palavra hoje é sobre a qualidade ou qualidades que Deus espera de uma igreja que tem propósito de chegar no alvo. Porque precisamos entender que a gente aceita Jesus não é só para ter o nosso nome no hall de membros ou para a gente cantar, servir aqui na congregação ou na caminhada da igreja. Quando aceitamos Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida, amém? A Bíblia diz que nós recebemos um novo nome, uma nova identidade, nos tornamos filhos de Deus. E nesta caminhada, tudo se torna novo, tudo se torna diferente, não é, Selene? Tudo diferente. Só que muitas vezes, no decorrer da caminhada, nós nos deparamos com situações bem adversas, oposições, perseguições, injustiças, e isso às vezes acontece dentro da própria igreja. E é isso que Paulo vai escrever aos Filipenses. Apesar de a carta ter uma conotação de alegria, de comunhão, de fraternidade, a carta é muito pessoal, é como se Paulo estivesse falando com a sua família. A carta é muito pessoal, mas o contexto dela não é bom, o contexto é difícil, é uma igreja que passou por situações bem delicadas de perseguições. Por exemplo, como lidar com uma caminhada na igreja, onde nós temos, ou nos encontramos dentro dela, dentro da membresia, da liderança, pessoas que estão discordando na teologia, na eclesiologia, na doutrina. Se quando temos uma unidade, já temos tantas dificuldades, imagine um ensinando uma coisa e outro ensinando outra. E é isso que Paulo está tentando encorajar a igreja de Filipenses. Essa igreja nasceu num contexto de oração. Quando Paulo chegou a Filipos, não havia judeu suficiente na cidade para que lá houvesse uma sinagoga. Então Paulo não tinha aquele público, aquele ambiente natural para ele chegar e iniciar as suas pregações que aconteciam na sinagoga. Pelo fato de não haver lá uma sinagoga, ele então começou a se reunir em lugares fora da cidade. E assim nasceu a igreja de Filipos. Quando Paulo foi pregar ou foi orar com Silas, lá na beira do rio, e ali algumas mulheres estavam trabalhando, e ele começou então a falar de Jesus, e Lídia e mais algumas pessoas se converteram, e nasceu a igreja de Filipos, na casa de Lídia. Mas agora, Paulo está em Roma. O ano é 62 da era cristã. É a primeira prisão de Paulo. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. Ele ficou de 62 a 64, foi solto, depois ele foi preso novamente. E nessa primeira prisão, Paulo então escreve essa carta para encorajar. Por quê? Porque com a saída de Paulo, muitas pessoas começaram a se levantar para inserir ensinamentos que estavam totalmente distorcidos
do fundamento e da verdade do Evangelho. Por exemplo, alegavam que para que houvesse salvação, as pessoas precisariam se circuncidar. Alegavam que para se ter salvação, as pessoas precisariam também se tornarem judaizantes. Ou seja, primeiro você se torna judaizante, para depois você se tornar um cristão. Isso complicava muito. E por essa razão, Paulo vai falar no capítulo 1, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele fala que aquele que aceita Jesus, não deve simplesmente ficar feliz por ter aceitado a Jesus, mas também está sujeito a sofrer por Jesus, sofrer perseguições. E Paulo então vai traduzindo alguns princípios, algumas qualidades que deveriam estar presente na vida dos cristãos e da igreja. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente. A igreja está num contexto social, econômico, político. As diferenças são muito grandes. As controvérsias são grandes. As polêmicas são grandes. Quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja por causa das polêmicas na internet de líderes cristãos? Quantos escândalos? Não é tão fácil. Por isso Paulo vai mostrar que nessa caminhada precisamos ter uma percepção de onde queremos chegar, deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. Existe uma caminhada, existe uma largada, existe um começo, mas é preciso ter a noção ou a percepção do alvo, onde eu espero chegar. Eu lembro quando eu comecei, há uns 20 anos atrás, caminhar no Parque Barigui. Tenho insistido com o pastor Wagner para ele pelo menos começar. Está difícil. Agora, talvez com jejum de carne, ele se anime, né, Ricardo? Ele se anime a fazer essa caminhada. Mas eu lembro quando nós começamos, e começou eu e Sueli, a gente caminhava passeando, mas depois eu me animei, e eu comecei a caminhar mais forte. E depois eu me animei mais um pouquinho, e eu comecei a trotar. E eu me animei mais um pouquinho, eu comecei a correr. Eu só não cheguei a voar, mas eu cheguei a correr. Corri num dia no Parque Barigui, não esqueça esse dia, o médico falou para eu nunca mais fazer isso. Eu corri 32 quilômetros. Eu era bom, eu disse que eu era bom. Hoje eu só caminho. Então veja, mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu consegui dar a primeira volta de 3 quilômetros e 300 metros, completa. O pastor Marcos estava comigo. O Marco parecia que tinha ganho algo extraordinário, de alegria. Ele celebrava. Por quê? Porque nós corríamos 1000 metros e ficávamos quase com a língua para fora da boca. E a gente então foi aprendendo, corre 500, anda 100, corre 500, anda 100, e fomos pegando ritmo. Quando você dirige em uma autoestrada, não é você correr demais que vai fazer você chegar bem, é você ter ritmo, é você colocar uma garrafinha de água no banco, carona, uma bolachinha, uma balinha, um amendoim, e você só para por 2 motivos, ou para ir no banheiro, ou para abastecer. E você vai num padrão, num ritmo, e você chega bem, e chega rápido. Porque se você correr a 140,
ao estresse, a um desgaste, e você vai sentir uma necessidade de parar num posto para tomar água, tomar um café. Mas se você tiver um ritmo, você não tem estresse, e você não precisa passar aqueles carros tudo de novo. Caminhada, ritmo, algumas qualidades que são importantes. E aí depois a gente correu a volta grande do parque, 5,3 km. E depois ele falou assim, vamos 2 voltas, e vamos 3 voltas. E a gente chegou a correr 6 voltas grandes. Bem verdade que o médico deu um pito na gente e falou para a gente não fazer isso mais, porque desgasta a cartilagem. Por isso eu tomo um remédio para cartilagem todo dia. Cartilagem você perdeu. Você só pode trabalhar para não perder a que você tem. Não tem jeito para recuperar a cartilagem. Então Paulo diz assim, não que já o tenha alcançado, Filipenses 3,12, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então essa visão, tente imaginar Paulo preso em Roma, ele ouvindo falar a respeito das pressões, dos ensinamentos, do que estava acontecendo na igreja de Filipos. Uma igreja amada, como se fosse uma família. Ele tinha um relacionamento muito extraordinário. Paulo no capítulo 1, ele vai mostrar que ele era judeu, hebreu de hebreus. Ele era fariseu, ou seja, ele era a gema da cultura judaica. Ele era da tribo de Benjamim. Quando ele fala que era da tribo de Benjamim, ele está dizendo assim, eu sou da tribo do filho querido de Jacó. Eu sou aquela tribo de onde saiu o primeiro rei. Então Paulo mostra que ele não era uma pessoa simplesmente desprovida de algumas qualidades ou virtudes no meio ou no contexto judaico. Ele tinha muitas virtudes, ele tinha muitas qualidades, ele havia vivido com muita influência, com muita autoridade, com muita aceitação no meio judaico. Mas ele vai dizer assim, mas eu considero tudo isso como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus, meu Senhor. E eu fiquei, pastor Wagner, mergulhado nesses 3 versículos. Eu acordava de madrugada e a minha mente se reportava a esses versículos. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Não que eu já tenha alcançado. O que Paulo não tinha alcançado? Um apóstolo que vivia numa intimidade com Deus, que pregava para reis, governadores, que revelaram um conhecimento extraordinário, profundo das Escrituras Sagradas. Mas ele diz, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, e aí ele coloca, deixando isso, tudo isso, eu tenho um foco. Meu irmão, minha querida irmã que está aqui, a vida cristã, ela implica em você vir aqui, num culto, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Aqui você adora, você ouve essa palavra, você recebe edificação, você ora junto com seus irmãos, você recebe apoio, comunhão, tudo isso é maravilhoso para manter você mais aquecido, mais aquecida na fé. No entanto, não, é muito pouco, é muito raso quando a gente se contenta a ser um frequentador de cultos de igreja. É como a pessoa que pensa que frequentar uma universidade vai possibilitá-lo chegar a algum lugar. Ter um curso universitário hoje não garante quase nada.
a não ser que você tenha frequentado uma universidade, estudado de verdade. E você se aperfeiçoou em uma área. E então você poderá concorrer, competir naquela área, com esse ambiente de guerra que nós vivemos no mercado de trabalho. Então, ter um diploma universitário hoje é muito pouco. Da mesma forma que ser membro da igreja é muito pouco. Temos que ter um alvo. Temos que ter um propósito. Temos que ter um foco, onde chegar. Eu não esqueço, quando eu me converti, eu morava sozinho. Eu levei 2 rapazes para morar na minha casa, que eles moravam num quartinho muito pequenininho. Era o presidente e o vice-presidente da mocidade, que naquele tempo não tinha pastor de jovens, era presidente e vice-presidente. E fazíamos então um culto, todas as noites. E quando aquele presidente da mocidade, o irmão Esdras, quando ele explicava o texto, eu ficava tão maravilhado, porque eu era um bebê na fé. Eu conhecia muito pouco das Escrituras, e ele explicava, e explicava bem, e eu ficava maravilhado com as explicações dele. Mas 1 ano de minha conversão, eu estava no púlpito da igreja, pregando num culto de domingo à noite. O que aconteceu? Foco. Eu me converti, comprei a Bíblia, eu li a Bíblia de 2 a 3 horas por dia. Eu frequentava todos os cultos da igreja. Comecei a pregar ao ar livre. Mas eu fui na livraria, que naquele tempo não tinha internet. Eu fui na livraria e comecei a comprar livros. Todos os meses, pastor Miguel, no dia 10 eu não tinha mais dinheiro. Porque eu pagava o meu aluguel, pagava as contas, e o que sobrava eu ia lá na livraria e comprava livros. E comecei a ler. Eu li todas as obras missionárias que você possa imaginar. E fui lendo. Fui crescendo. E com esse crescimento, eu conversava, professor da escola bíblica dominical, pregava dentro dos trens, dentro dos ônibus. Quando você começa a caminhar com Jesus e exercitar, o Daniel tem essa experiência, quando você começa a exercitar aquilo que você aprendeu com Jesus. Naquele tempo não se sabia muito desse negócio de expulsar demônio. As igrejas batistas mais tradicionais, e a minha era hiper tradicional, ainda bem que eu me converti numa igreja tradicional. Senão eu acho que eu tinha me desviado, porque eu era assim muito afoito. Eu acho que se eu fosse um assembleiano no início, teria sido um desastre, porque eu ia querer obrigar todo mundo a entrar na fila do céu. Porque o meu negócio era evangelizar, evangelizar, evangelizar. Naquele tempo não tinha muito isso. Mas eu me converti no mês de julho. No final daquele ano já começou a manifestar demônio da igreja nos crentes que estavam chegando. E a gente segurava o camarada e o demônio tinha que sair de um jeito ou de outro. Você só entende o poder de Jesus quando você exerce esse poder na sua vida. Você só entende o amor de Jesus quando você exerce esse amor através da sua vida. Você só entende a longanimidade de Jesus quando você é paciente com as pessoas. E assim, a gente foi caminhando. Então esse crescimento, essa caminhada, ela foi construída num dia a dia, onde Jesus tinha o poder, o conhecimento, a autoridade, mas a gente ia conhecendo e colocando em prática. E é isso que Paulo vai falar. Paulo aponta para o seu passado, e eu quero dividir isso com vocês com muito carinho.
ainda não chegamos no alvo. O homem está preso, com um decreto de morte sobre a sua cabeça. E ele está dizendo assim: ainda não cheguei. Ele diz: não digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia que ele tinha um relacionamento íntimo com Jesus, porque ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas Paulo sabia que quando ele saísse daquele corpo, irmãos, é que o negócio iria ficar bom. O problema é que a gente não quer negociar com esse corpo. A gente não negocia a carne, a gente não negocia os prazeres, a gente não negocia várias coisas que esse corpo gosta. Com esse friozinho, esse corpo quer o que de manhã? Uma caminha bem embrulhada, bem quentinha. E não tem nada de pecado nisso, para quem está na minha idade. Para na sua idade é pecado. Por quê? Porque eu já levantei de madrugada 55 anos. Então, para quem está novo, tem que levantar de madrugada, tem que sair cedo de casa, tem que enfrentar a chuva, tem que enfrentar o frio. Por quê? Porque se você não vai chegar. O salário não vai pingar lá na conta se você não correr atrás. Vai ter que correr. Mas o Paulo não está falando de um salário, ele está preso, ele está falando de uma glória. Ele está falando de um céu, ele está falando de um corpo glorificado, ele está falando de um corpo à semelhança de Jesus, que veio, se encarnou, foi naquela cruz, morreu, mas ressuscitou, mas não só ressuscitou, mas ele foi assunto aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e ele então mostrou-nos o caminho. Irmãos, quando Jesus morre na cruz, o que acontece no templo? O véu se rasga, acesso liberado. Você agora tem acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, você tem acesso ao Pai. Não existe mais obstrução, impedimento. O impedimento foi tirado, o pecado foi vencido, a morte está sendo vencida, Satanás está sendo esmagado e vencido. Você agora está livre para entrar na presença do Pai. Mas Paulo está falando de uma vitória ainda maior do que vencer o pecado e as trevas nesse contexto cotidiano. Paulo está falando: quando eu chegar lá, aí eu alcancei o alvo. Irmãos, o crente precisa entender que existe uma eternidade. Não importa se você tem 20, 40, 60, 80 anos, há uma eternidade. E essa eternidade só é feliz com Cristo. E você vai receber um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Mesmo sendo servo fiel, um homem de Deus, Paulo, ele não estava satisfeito. Eu preguei aqui um tempo, talvez uns 7 anos atrás, uma mensagem. Eu li um livro do Bill Hybels, e ele fala nesse livro sobre descontentamento santo. Eu não esqueço nunca, quando eu cheguei em casa, o meu genro, o Serginho, falou assim: pastor, eu nunca tinha pensado nesse foco. Descontentamento santo. O que é um descontentamento santo? É você dar um passo para frente, mas não parar. É você ter uma experiência com Deus hoje e não parar. É você alcançar uma vitória hoje, mas não parar. É você conseguir a salvação de almas hoje, mas você não parar. Há algo mais para se conquistar. Há algo mais para se conquistar. Então, nesse aniversário da igreja, você pode fazer uma avaliação.
como foi a sua vida até aqui. O que Deus já conseguiu fazer através de você. O que você conseguiu fazer para Deus. Porque o Evangelho não é aquilo que você faz. O Evangelho é aquilo que Cristo fez. E nessa avaliação, você entender: há algo mais para se alcançar? Há uma conquista maior do que essa? Irmãos, eu não consigo deixar de citar algumas experiências que a gente construiu na caminhada, que não há como a gente explicar ou expressar gratidão a Deus. Eu fui chamado uma vez para socorrer uma família, que o marido estava endemoniado, e o marido chegou em casa, e ele tomou o bebê recém-nascido do colo da mãe, e ele ficou com aquele bebê no colo, andando na sala, para cá e para lá, rosnando como um animal. E o diácono correu na minha casa e disse: pastor, por favor, corre lá, que a situação está muito perigosa. O que fazer diante de um quadro, de um homem endemoniado, segurando um bebê, e a mulher desesperada chorando, e todos olhando para você como pastor, de você tem que sair a solução. Pastor chegou, não é assim? Pastor chegou, o que ele vai fazer? Não há o que fazer. Existe algo que Jesus precisa fazer. E o Espírito Santo então disse assim para mim: fique quieto e comece a cantar. E aí veio Renatinho, a música dos crentes batistauros. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Cantamos essa estrofe. O endemoniado foi lá e entregou o bebê no colo da mãe, sentou-se numa cadeira e ficou quieto. Há algo mais para ser alcançado. O que dizer diante de uma situação dessa? É reconhecer que existe um Deus poderoso, que se tornou homem, e como homem nos habilitou a ser como Ele, a ter a mesma autoridade, o mesmo governo, o mesmo poder, para fazer as coisas que Ele fez. Amém, meus irmãos? Então veja, Paulo diz que há algo ainda maior para ser alcançado. Paulo não se conformava com as suas conquistas, ele queria sempre o melhor para o Senhor. Veja, hoje nós falamos muito dos avivalistas, não falamos? A gente lê sobre a rua Azusa, e a gente fala de Finney, a gente fala de Moody, a gente fala de George Miller, a gente fala de Spurgeon, a gente fala de tantos avivalistas. Mas Deus quer que você seja um avivalista. Falar de um avivalista pode até empolgar o auditório, mas quando você se torna uma pessoa viva, você transforma pessoas, e não só empolga pessoas, porque você se torna uma chama, você se torna uma referência. Então Paulo não estava conformado com as conquistas, com os resultados até então. Ele sabia que Jesus tinha sempre algo mais, algo maior para ser revelado a ele ou para ser conquistado. Ter consciência de sua fragilidade, da sua humanidade, pode ajudar na busca da plenitude de Deus. Quando eu tomo conhecimento verdadeiro de que eu não sou o que penso que sou, tudo pode começar a mudar. Eu não sou melhor,
mas não sou o pior. Mas eu posso ser uma resposta, eu posso ser um instrumento, eu posso ser uma bênção de Deus. Muitas vezes, por que nós paramos na caminhada e perdemos ou deixamos de revelar essas qualidades ou essas virtudes? Porque nós começamos a nos mirar nos medíocres, nos fracos, naqueles que ficaram pelo meio do caminho. Eu nunca me afastei. Já ouviu gente dizer isso? Eu nunca me desviei. Eu nunca deixei de entregar o dízimo. Não, isso são virtudes sim, mas não suficientes. Mas você parou no tempo. Você parou na caminhada. Quantos corriam bem, mas já não mais contigo vão. Uma poesia dizia isso. Estavam indo tão bem, mas de repente a gente parou. A gente sentou num banco ou numa cadeira e ficou ali quieto, emburrado. Eu não faço mais. Vou te contar um exemplo que pode talvez despertar você a mudar de conceito, mudar de atitude. Eu fui pastor de uma igreja, eu pastorei 13 igrejas com essa. Eu fui pastor de uma igreja que um membro se aposentou e aí ele chegou na igreja, bateu no peito e falou assim: agora chega, não faço mais nada. Agora meu negócio é sombra e água fresca. 3 meses ele morreu. Dia do sepultamento, chovendo. A sepultura dele debaixo de uma árvore, porque estava chovendo, a cova tinha 1 palmo de água, sombra e água fresca. É muito perigoso quando a gente para e fala assim: agora chega. E Deus pode falar assim: então vem. Mas Paulo não, Paulo está preso. Quem aqui já assistiu o filme A História de Paulo? Quem não assistiu, por favor, pode entrar lá e assistir, vale a pena. No finalzinho do filme, o prefeito do contexto presidiário lá, ele conversando com Paulo, e Paulo, ele pergunta a Paulo, e Paulo pergunta assim: você já velejou? Ele diz: sim. Ele diz assim: então você, quando pega a água do mar nas mãos, quase toda a água escapa entre os dedos. Essa água que escapa entre os dedos é a sua vida. Mas aquela água toda que fica no mar é a vida de Cristo Jesus, que não tem como a gente mensurar. Eu não posso segurar. Eu não posso segurar. Eu tenho que deixar minha vida ser levada por Cristo Jesus. Olha, meninas, vocês 4, olha aí no rostinho uma da outra, assim: eu não posso segurar. Diga, vocês são novinhas, tem muito chão pela frente. Jesus quer usar vocês. Lá na escola, na faculdade, tem gente que só poderá conhecer Jesus através de vocês. Não julgo que já tenha alcançado. Algumas qualidades são, irmãos, inegociáveis. A presunção é um forte sinal de imaturidade. Os crentes judaizantes julgavam-se melhores que os outros. Achavam que porque eram judeus, hebreus, eram melhores, porque eram circuncidados, eram mais puros, tinha uma marca de Israel, tinha a marca da aliança. Não, irmãos, Paulo vai dizer que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tornar-se membro da igreja é um passo precioso, muito importante. E a igreja trabalha para isso. Tornar-se membro, crescer é importante, mas ter uma visão do céu é maior. Ter um foco da eternidade é maior. A minha vida não será aqui. Às vezes eu sento na sacada do meu apartamento e eu fico olhando assim para as nuvens. E fico às vezes conversando com Jesus, assim: Senhor,
um dia o Senhor virá sobre as nuvens. E eu serei transformado. Eu acho que o Senhor vai me dar um corpo bonitão. Porque Ele não vai dar corpo feio, porque o corpo será semelhante ao dele. Eu receberei um corpo glorificado. Imagine eu ser transformado, um corpo glorificado, e eu subirei juntamente para com o Senhor. E diz a Bíblia, através de Paulo aos Tessalonicenses, e estaremos para sempre com o Senhor. Você pensa no céu? Muitas vezes chega no domingo, essa hora, a gente está começando a pensar na segunda-feira do trabalho. Você vai encontrar aquela carne de pescoço lá, aquele ambiente terrível que está lá. Irmãos, eu chefiava 100 carteiros nos Correios. Pense numa categoria desafiadora. Os apelidos de parte deles, gambá, porco, mula, cavalo, eram alguns dos apelidos. Aí eu fiquei intrigado, assim, por que aquele tem um apelido de gambá? É porque bebe demais. E eu não sabia por que meu pai, quando eu era criança, ele pegava os gambás no galinheiro, colocando cachaça no prato. O gambá é um cachaceiro de primeira. Aí você coloca um pratinho com cachaça no galinheiro, o gambá chega para comer as galinhas ou os ovos, ele bebe aquela cachaça toda e fica no meio das galinhas, dando risada. Aí é só chegar com um pauzinho e pum, mata ele. Foco, irmãos. Foco. Foco do céu. Precisamos pensar no céu. Mas trabalhar no meio daqueles funcionários, irmão, era um desafio. Mas eu fazia culto nos Correios todos os dias. E o chefe da agência central dos Correios no Rio de Janeiro era um espírita, fumava charuto, brabo. E um dia ele telefona lá para a agência de Duque de Caxias, onde eu trabalhava, e pediu para falar comigo. E ele disse assim: eu soube que você está fazendo culto aí, e que alguns funcionários estão mudando de vida, parabéns. Eu quero que você ore por mim, porque eu estou com câncer. Irmãos, a Bíblia diz que quando você vive como justo, Deus fará com que até os inimigos se tornem seus amigos. Tem que ter foco no céu, meus irmãos. Nós somos cidadãos do céu. E essa corrida que o apóstolo Paulo está se referindo, ele pega a figura da corrida dos gregos, dos atenienses. Para se correr nas Olimpíadas de Atenas, primeiro aquela pessoa precisaria se tornar um cidadão grego, para depois ele correr essa corrida. Paulo então pega essa figura para dizer: para você correr essa corrida espiritual, essa corrida para a eternidade, essa corrida para o alvo proposto por Jesus, primeiro você precisa ser um cidadão do céu aqui na terra, e correr como cidadão do céu, não sendo da terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está correndo, mas não para alcançar um prêmio daqui. Você está aqui para correr e conquistar um prêmio de lá, da eternidade, da glória. E aí eu fiquei, irmãos, com esse texto na alma por vários dias. Não que já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E eu fiquei: Senhor. E aí eu fui pesquisar, fui estudar. Não sou José Miguel, nem Miguel, mas eu fui estudar. E aí o ISB, ele vai descortinando isso, mostrando que Paulo tinha a visão, como ele vai falar lá no finalzinho, e ele dará a coroa da justiça
a todos quantos amam a sua vinda. Coroa da justiça. Os gregos ganhavam uma coroa de louro, mas o cristão vitorioso ganhará uma coroa de ouro, que será lançada aos pés do Cordeiro no dia que ele voltar. Bem-aventurado o cristão que tiver uma coroa para lançar aos pés do Salvador quando ele voltar. A coroa não é para nós, não é para nos promover, não é para nos exaltar. A coroa é para ser lançada aos pés do Salvador. Paulo chega a dizer, ele faz algumas comparações com duas igrejas. Igreja de Esmirna, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Igrejas que se consideravam boas, mas Paulo coloca essas igrejas nos seus devidos lugares. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela se considerava rica, poderosa, uma igreja que tinha tudo. Mas Jesus diz para essa igreja que ela era uma pobre, uma miserável, cega e nua. Não somos medidos pela vara da terra, nós somos medidos pelos valores da eternidade. É o que vai sobrar. Esse corpo é pó, só isso, vai ficar pó. O que é que não vai se tornar pó? As qualidades, as virtudes que o Espírito Santo produziu e vai produzir dentro de você. O fogo não vai poder queimar. Aquilo que Deus produz em nós não pode ser consumido pelo fogo, porque nós saímos salvos como que pelo fogo. Por isso que Policarpo, o grande bispo de Esmirna, ele vai dizer, na hora em que os romanos o prenderam, assim, você vai ser queimado vivo, nega Jesus. Vocês não vão me amedrontar, porque com esse fogo que vocês vão me queimar, esse fogo apaga, mas com o fogo com que vocês serão queimados, nunca, jamais será apagado. Pode acender a fogueira. E ele morreu em uma praça pública, cantando, adorando ao Senhor. Eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando, como está a sua vida em relação à eternidade. Tem uma situação aqui que eu gostaria que você pensasse. Quem aqui conhece a história de Sansão? Muito bem. Sansão era um homem que o Espírito Santo o tomava, não é? E então ele destruía aquelas cordas fortes, poderosas. E então ele brincava, ele zombava, ele deixava-se levar novamente pelo pecado, até que chegou um dia em que Sansão pensou que ele poderia vencer de novo, arrebentando as cordas. E o texto bíblico vai dizer, porque ele não percebeu, não sabia que o Espírito de Deus não estava mais nele. Irmãos, eu não creio na perda da salvação. Eu não creio, como bom batista eu não creio. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porque o meu Pai que mais deu é mais poderoso que todo, e ninguém poderá tirá-las das mãos do meu Pai. Não é possível uma pessoa se tornar filho de Deus e depois se tornar filho do diabo. Não é possível. Mas existem algumas prerrogativas. Eu preciso ter marcas de filhos. De verdade. Deus não tem netos, nem sobrinhos, nem enteados. Deus só tem filhos. E eu preciso ter a marca de Cristo, porque Ele é o primogênito. Ele é o filho mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele mostrou as suas mãos, a furada pelos cravos. Paulo chega aos Gálatas e ele vai dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não me perturbem, não me molestem mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais as marcas que nós poderemos mostrar no dia que Jesus chegar? Quais as marcas? Sansão não percebeu.
Quando os filisteus chegaram, Sansão disse: eu me sairei bem como das outras vezes. Só que não saiu bem. Custou-lhe a vida. Foi preso, os olhos vazados, depois morto, num teatro, para ser objeto de graça, chacota de todos os príncipes dos filisteus. Irmãos, qual é o conceito que você daria para o ritmo, o comprometimento que você revela na caminhada espiritual no reino de Deus? Qual seria a sua nota? Você é muito dedicado? Você é pouco dedicado? Você é muito comprometido? Você é pouco comprometido? Você já produziu frutos ou você não está produzindo frutos? Qual a avaliação que você faria de você hoje? Como estaria você na avaliação do céu hoje? Se Jesus chamasse assim: vem cá, minha filha, vamos fazer uma avaliação hoje. A avaliação poderia ser igualzinho um exame de doping. O atleta não fica sabendo do doping com antecedência. A equipe de doping chega num clube e ela simplesmente seleciona 2, 3 atletas. E eles têm que estar limpo. Senão ele é reprovado e pode ser banido do esporte. Tente imaginar, o Senhor Jesus Cristo chega e fala assim: Miguel, vamos fazer um doping espiritual. Vamos fazer uma avaliação. E o nível de avaliação é intensidade da nossa dedicação. Tente imaginar, meus irmãos, um atleta que quer vencer a São Silvestre. Quanto ele treina por dia, durante talvez anos de antecedência. Aqueles atletas que exercitam nas argolas, aquelas argolas. O camarada tem que ter um músculo tremendo para ele ficar com as mãos, os braços esticadinhos, o corpo erecto. E ele fazer todos aqueles movimentos. O atleta que faz os movimentos no cavalo, tem que rodar, pular, fazer isso, fazer aquilo. Os movimentos que exigem um físico extraordinariamente forte e disciplinado. Quanto tempo ele treina? E nós, irmãos, estamos para ganhar a coroa celestial. Como está o nosso treinamento com o nosso Mestre Jesus? Como está a intensidade do nosso treinamento com o nosso Mestre Jesus? Nós seremos medidos. Mas vamos lá que eu não quero passar da hora. Paulo vai dizer que o verdadeiro corredor, ele não se distrai. Eu tenho um foco, ele tem um foco. Mas nós podemos nos distrair. E eu não vou aqui perder tempo de ficar falando das rotinas da nossa vida com redes sociais e outras coisas mais. Mas as distrações que estão nos roubando em relação ao mundo espiritual, nossa relação com Deus. A nossa cinegrafista é palmeirense. Ela diz: pastor, eu abri mão de ver o jogo do Palmeiras para vir para o culto hoje. Isso é uma intensidade de dedicação. Abrir mão de algo que se gosta. Espero que o Palmeiras vença. Só esse jogo de brincadeirinha. Há muitos cristãos distraídos com muitas coisas. Veja, a Marta era uma pessoa tremendamente apaixonada por Jesus, mas um paradoxo incrível, ela era distraída.
Quando Jesus chega na casa de Marta, Marta não consegue se desconectar com o seu modo de ver a vida. Irmãos, eu fico eu acho incrível as mulheres, meu Deus do céu. Passou a vassoura na casa ontem, está passando de novo hoje. O homem não pensa nisso. O cuidado que a mulher tem da casa. Eu morei sozinho muitos anos. Minha casa não era suja, era bem limpinha. Mas, irmãos, eu acho incrível como é que funciona a cabeça de uma mulher. É claro, não são todas. Mas a maioria é assim. Aquela correção, aquele cuidado, aquela dedicação, aquela perfeição. A Marta tinha isso. Jesus chega, irmãos. Era para Marta parar tudo. Mas, pastor, se a Marta tivesse parado, não teria lanche. É verdade. E preparou um lanche maravilhoso. Quem assistiu aqui de Joseph viu que o lanche não era fraco, não. O lanche que a Marta preparou é algo muito sublime. Maravilhoso. Só que a Maria, ela, em vez de preparar lanche, ela pega o dinheiro todo que tinha e vai lá no mercado e compra o nardo puro. Uma coisa só. Ninguém havia pensado que Jesus iria morrer. Ninguém havia pensado que Jesus seria crucificado e morto. E para uma pessoa da estirpe de Jesus ser sepultada, ele teria que ser banhado com nardo perfumado. A Maria cuidou do melhor. A Maria cuidou da excelência. A Maria foi lá e comprou aquele nardo que custou 300 denários. E lavou os pés de Jesus. E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Você está entendendo? Essa dedicação. Abaixa a sua cabeça, por favor. Pense agora. Você é membro da igreja. Você é um crente. Você aceitou Jesus. E Jesus está aqui nesta noite para fazer uma avaliação na sua vida. Paulo está preso, mas ele diz, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. Paulo está preso, mas ele está com foco no prêmio, ele está com foco no que ele quer alcançar. A eternidade não sai do coração de Paulo. Uma coisa faço, deixando para trás. Há algo hoje que Deus está dizendo para você deixar para trás. Há algo que hoje Deus está te compungindo a soltar, a deixar, a não priorizar mais. Porque Ele tem coisas especiais, tem coisas prioritárias na sua vida e para a sua vida. Ele fala do alvo, do propósito maior. Há uma eternidade. Nós podemos discutir aqui como será o céu, o que vamos fazer lá, o que não vamos fazer lá, que posição iremos ocupar lá. Sim, nós podemos discutir isso aqui até Jesus voltar, mas nada disso vai resolver para nós. O que é importante é, eu estarei lá. Eu estarei lá. Eu estou aqui vivendo, mas o meu foco é a eternidade com Jesus. Jesus vai me ressuscitar, Ele vai me transformar. Eu receberei um corpo glorificado e eu estarei para sempre com o Senhor. Qualidades que Deus quer encontrar em nós nessa caminhada espiritual. Você hoje pode fazer uma avaliação. E talvez você esteja percebendo que existem coisas que você precisa deixar. E tem algumas atitudes que você precisa priorizar. Você quer nesta noite se posicionar, assim como Paulo, deixando para trás
as coisas que lá ficam. O que você precisa deixar? É hora de deixar. Mas tem coisas que você precisa alcançar. A coroa da justiça, que Ele tem preparado para todos que o amam. Se você nessa noite quer assumir um compromisso com Deus, de alinhar sua vida com Jesus, de se posicionar numa caminhada espiritual de verdade, eu quero orar com você. Vamos ficar todos em pé. E se você entende que dessa noite pode fazer esse alinhamento com o Espírito Santo, com Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar com você, em nome de Jesus, pode vir. É nessa visão que a gente aprende que a nossa vida precisa ser entregue completamente. Minha vida eu dei, minha vida eu entreguei. Não importa, irmãos, o que vamos deixar, o que importa é que não podemos abrir mão do que vamos alcançar. Há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Venha aqui à frente. Essa é a noite de você deixar para trás coisas que têm impedido você de um relacionamento com Deus. Pessoas que estão afastadas do Evangelho, gostariam de realinhar-se com o Senhor. Venha, não resista. É hora de você tomar essa decisão. Quero orar por você, te dar esse minutinho para você refletir. Venha com fé. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus, eu estava com 22 anos. E aí o pastor fazendo o apelo, e eu falei assim, eu vou abaixar minha cabeça também, porque ele pediu os membros da igreja para abaixar a cabeça e orar. E eu disse assim, eu vou abaixar minha cabeça, ele vai também pensar que eu sou crente e não vai ficar me incomodando. Só que eu abaixei a cabeça, mas a minha mão levantou. E aí ele falou assim, meu jovem, pode vir aqui à frente. Eu fui o único a se decidir naquela noite, mas nunca voltei atrás. Você pode ser o único que ainda não aceitou Jesus aqui neste culto, mas é hora de você não olhar mais para trás. Pastor Wagner, vem cá por favor. E vamos orar, irmãos. Estenda para cá suas mãos. Pai, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra tão clara, poderosa, verdadeira, que possamos levar para casa essa certeza de que o Senhor há de fazer uma grande obra em nossas vidas. Obrigado por essa noite, por cada vida que se posiciona no teu altar, que possamos ter uma semana debaixo da bênção do Senhor, que possamos chegar em casa, Pai, guardado por Ti, e que o Senhor complete a obra que o Senhor tem começado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, Deus te abençoe, meu irmão, boa semana para você, e caminhando em nome de Jesus, Deus te abençoe.